Em primeiro lugar, muito obrigado à doutora Reina, pelo convite para estar aqui em representação da ACT. Cumprimentar todos os meus colegas de conferência e todos os participantes nesta conferência, em especial os colegas que vêm dos restantes países da Europa. Eu tenho só 2 slides para apresentar. Uma parte dos slides já foi apresentada de manhã por outros colegas, mas eu vou fazer o enquadramento e vou usar um livro, o guião de um livro que li, que é a apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias, do Erving Goffman, em que diz que todas as pessoas, ao longo da sua vida e diariamente, desempenham vários papéis. Eu venho aqui desempenhar um papel durante 20 minutos, espero que passe uma mensagem, que é a mensagem que eu preparei para esta conferência, e o papel assenta em 4 pilares. Primeiro pilar, na minha formação agronómica, sou agrónomo. Segundo pilar, na minha formação sociológica, sociólogo. Terceiro pilar, como agricultor, porque sou agricultor. Quarto pilar, como inspetor. E aí sim, em representação da ACT. O que é que nós temos cá em Portugal? Portugal sempre teve um clima excelente, especialmente no sul do país, abaixo do Rio Tejo. Toda a agricultura assentava na zona do Ribatejo e nos vales dos outros rios, no Vale do Sorraia, no Vale do Douro. Significa que a agricultura sempre andou onde estava presente a água. O sul do país era uma região que tinha um clima excelente, só não tinha uma coisa, não tinha água. Com a construção do Alqueva, o que é que passámos a ter no sul de Portugal? Estamos a falar nos últimos 20 anos, passámos a ter um clima excelente, um clima mediterrâneo, passámos a ter disponibilidade de água, passámos a ter mecanização que é introduzida na década de 90 com a nossa integração na União Europeia, e passámos a ter uma outra coisa fundamental: plantas geneticamente modificadas e melhoramento genético em determinadas variedades que tinham um mercado aberto para serem exportadas para esse mesmo mercado. O que é que isto veio fazer? Veio fazer com que, aplicando determinadas técnicas, forçagem, semi-forçagem, estou a falar de estufas ou de túneis, fosse possível produzir ao longo de praticamente todo o ano. E isto veio fazer o quê? Veio fazer com que as empresas e determinadas regiões tenham necessidades muito grandes de mão de obra, necessidades essas que não encontraram resposta nessas mesmas áreas geográficas. Isto já foi falado no primeiro painel com o seu diretor da Rádio Beja, mas estas necessidades de mão de obra não tiveram correspondência nessas mesmas regiões, e é aqui que aparece agora a necessidade de essa mão de obra vir do exterior do nosso país. Todos esses trabalhadores que imigram para Portugal, eu sou de uma terra de gente rural que imigrou na década de 60 para a França, para a Alemanha, foram bem tratados nestes países, portanto, nós também temos que receber bem os imigrantes que vêm para cá, temos que lhes dar as mesmas condições de trabalho, porque eles vão ter os mesmos direitos e vão ter as mesmas obrigações perante a ACT. Eu, talvez vou pedir para falar assim, que fale um pouco melhor. O que é que esta mão de obra vai então fazer? Vai trabalhar essencialmente nas sementeiras, nas plantações, nos tratamentos fitossanitários e nas colheitas. E há pouco o seu diretor da Rádio Beja disse que no Alentejo já não há picos de trabalho. O que não é bem assim. Continua a haver picos de trabalho. Só que os picos são sucessivos nas várias empresas. Significa, o que passou a haver no Alentejo foi trabalho ao longo de todo o ano. Mas em cada empresa ele é dividido por picos. E isto é importante em termos de relações laborais, porquê? Porque as empresas não têm necessidade de recorrer à mão de obra para o ano inteiro. Têm necessidade de recorrer à mão de obra nos picos dessas mesmas empresas, que variam do sistema de produção, se ele é forçado ou se ele é semi-forçado. Os trabalhadores vêm trabalhar essencialmente para horticultura, fruticultura, viticultura, olivicultura e floricultura. Mas o tema deste seminário internacional
é trabalhadores desprotegidos, são pessoas vulneráveis. O papel das organizações de trabalhadores e da sociedade. E eu vou agora falar um pouco da sociedade e falo agora na qualidade de agrónomo. A sociedade, aquilo que pretende é chegar a um hipermercado e ter lá a fruta bem fresquinha, saudável, bonita, colhida de preferência no dia anterior. Para quê? Para que eu chegue lá e me abasteça diariamente a um preço o mais baixo possível, sem ter a mínima preocupação das condições de trabalho das pessoas que apanharam estas laranjas de silos. Ok? E o que é que eu quero a seguir? Eu quero a seguir, quando voltar novamente ao supermercado, que haja um abastecimento de forma a que, continuamente, eu consiga ter produto o mais barato possível, o mais fresco possível, e ninguém se preocupa. A origem do produto, o circuito do produto e muito menos as condições de trabalho de quem colheu aquele produto. Então significa que o problema da integração de trabalhadores começa no consumidor. O consumidor individualmente é que tem que ter a consciência daquilo que vai comprar. Eu vou terminar depois a falar novamente nesta matéria. Porque aquilo que o consumidor quer é um produto de qualidade, ao mínimo preço possível, e quer que o produtor cumpra as regras de higiene e que cumpra as regras ambientais. Porquê? Porque o consumidor normalmente está no meio urbano e é um consumidor bastante atento, especialmente na área ambiental, das medidas ambientais. O que é que tem que acontecer para que o consumidor chegue ao hipermercado e encontre a fruta e a horticultura e as hortaliças todas em condições de serem levadas para casa? Há uma rede comercial e Portugal assenta a sua rede comercial dos produtos agrícolas essencialmente nas grandes superfícies. Porquê? Porque todas as pequenas vendas locais, os pequenos comércios que existiam nos centros das aldeias e das vilas desapareceram. Nós fizemos a redistribuição essencialmente na grande superfície. E o que é que a grande superfície faz? A grande superfície o que faz é esmaga o preço ao produtor. Significa que o produtor que vende aquelas laranjas que eu fui ali colher a 32 ou 35 cêntimos, eu, consumidor, pago 2 euros para aquele quilo de laranjas. E pensa assim, então onde é que está a diferença de 35 cêntimos para 2 euros? Quem é que fica com este dinheiro? Ainda por cima, o produtor vende a 35 cêntimos e só recebe ao fim de 120 dias. Significa que tem que trabalhar e tem o preço muito esmagado daquele produto. Paralelamente a isto, o produtor tem uma outra ameaça. Já vou falar nela. A ameaça agora do preço da energia, eletricidade e combustíveis, tem que cumprir as regras ambientais, não tem produtos químicos e para os ter, tem que tirar autorização para os aplicar e tem que cumprir regras de condicionalismo. Falou-se hoje muito em Odmira. Odmira, que está integrada no projeto agrícola do Mira, o empresário, se não cumprir as regras, leva a água cortada. Eu espero que isso não aconteça, porque se levar a água cortada significa que não vai produzir. Eu tenho uma exploração agrícola no Ribatejo, eu estou a regar laranjeiras e macieiras quase há um mês. Eu tenho água própria de um furo, mas a água é um bem público. Não nos podemos esquecer disso. Portanto, as alterações ambientais que nós falamos e que muitas vezes a comunicação social fala delas durante 15 dias, e agora quero também dizer relativamente ao primeiro painel, ainda bem que existe a comunicação social para determinadas matérias, para trazer a público e colocar na agenda pública e na agenda do dia determinadas matérias, mas depois não pode só passar o que é negativo. Tem que passar o que é positivo. Porque nós vemos um noticiário em Portugal, estou como o senhor que fez a abertura, que diz que em Itália só se fala de Covid. Quer dizer, nós vemos os nossos noticiários e apetece-nos, ao final do noticiário, chorar. Quer dizer, pensamos assim, mas que país é aquele em que eu vivo
que não há uma coisa positiva, é só coisas negativas. Não. E na integração de imigrantes há muita coisa positiva, não tenho dúvidas sobre isso. E são os de fora que nos dizem que Portugal é um dos melhores países a integrar imigrantes, então que sejamos nós a valorizar aquilo que fazemos de bem. Porque a valorizar só aquilo que fazemos de mal, estamos sempre a caminhar para o abismo. Então o empregador necessita então de mão de obra. Essa mão de obra pode ter picos, nas colheitas, especialmente, ou nas sementeiras. Eu posso ter uma exploração de 10 hectares, tenho um pico esta semana, o meu vizinho do lado tem outros 10 hectares, o pico dele pode ser a semana seguinte. É verdade que os trabalhadores podem ser os mesmos, que transitam de uma exploração para outra. E podem ficar cá o ano inteiro a trabalhar. Antigamente, isto era sazonal. Agora, não é sazonal a oferta de trabalho transversalmente ao setor, é sazonal a oferta de trabalho em cada empregador. Isto é importante para depois percebermos como é que são feitas as relações de trabalho. Porquê é que os imigrantes vêm trabalhar para o nosso país? Já foram aqui referidas várias razões. Não vou falar sobre a legislação da imigração porque está aqui o CEF, seria uma falta de respeito, e o CEF sabe mais disso do que eu, mas vou falar que eles entram aqui diretamente ou entram aqui através de outras fronteiras, da Itália, da Grécia, ou vêm então diretamente trabalhar para Portugal. Porquê é que muitos deles vêm para a agricultura? Porque sabem que chegam hoje e que amanhã têm trabalho. Porque a falta de mão de obra é tão grande que é fácil arranjar trabalho de um dia para o outro. E muitas vezes têm algum colega, algum familiar ou algum amigo que faz angariação nos países de origem e que os traz para cá. A forma como os traz é uma forma que deve ser repensada e deve ser analisada para que ela seja feita dentro da legalidade e cumprindo a legislação do nosso país. A mão de obra também se desloca, tem uma grande mobilidade regional. Significa que toda aquela mão de obra que está em Odmira hoje, mas amanhã pode estar em Portimão, e no outro dia está em Tavira, e no outro dia pode estar em Santarém. Vou relatar um acontecimento. Um acidente de trabalho que ocorreu numa exploração em Alpiarça e nunca mais encontraram o trabalhador. E nós localizámos o trabalhador 2 meses depois num hospital. A mais de 300 quilómetros de distância. Okay? Não é fácil, o nosso trabalho depois não é fácil. Depois há proteção de dados, depois é um bocadinho o jogo do gato e do rato. Desafios para nós, para com estes trabalhadores imigrantes. Se o trabalhador fala inglês, ok, conseguimos dar a volta. Se o trabalhador fala francês, também. Quando falam outras línguas, nós não temos, nosso Estado, e estou a falar agora da ACT, Portimão, estou a falar só de Portimão, não temos capacidade de responder no informativo a todas as línguas. Não temos essa capacidade. Como é que nós já ultrapassámos essa dificuldade? E está aqui um senhor que já tivemos a oportunidade de estar no âmbito da Comissão Política da Covid-19, no início de abril, maio de 2020, em que fizemos um conjunto de folhetos de respostas a perguntas da comunidade migrante da asiática, com uma reunião que foi feita em Armação de Pera, depois fez-se a recolha das questões na Junta de Freguesia de Armação de Pera. As questões foram traduzidas para português, foram remetidas para mim à ACT de Portimão e em 2 dias estavam novamente na língua de origem daqueles trabalhadores imigrantes. Não tem dúvida que se o Estado e as comunidades e o Estado e os trabalhadores não trabalharem em rede, este desafio é mais difícil de colocar na ordem do dia e de regularizar. O que é que, falando agora de trabalhadores, os trabalhadores quando vêm para Portugal, ou vêm por recrutamento direto, há um empregador que recruta diretamente via IFP e o trabalhador vem para uma determinada empresa em concreto, ou eles se deslocam e quando chegam a Portugal vão trabalhar nos designados prestadores de serviço. E o que é que são os prestadores de serviço? Normalmente os prestadores de serviço são pessoas que já vieram, o perfil, não são todos, mas o perfil de grande parte dos prestadores de serviço, eu estou a falar prestadores de serviço entre comas,
São pessoas que vieram como trabalhadores há 3, 4, 5 anos, que já aprenderam alguma coisa da língua, já dominam a língua, que já dominam alguma coisa do mercado, têm contactos de empregadores e que fazem angariação nos países de origem e que trazem conterrâneos para essas empresas prestadoras de serviços. O que é que as empresas que necessitam de mão de obra fazem? E aqui há duas situações perfeitamente distintas que convém clarificar. Odmira tem excelentes exemplos de grandes empresas que deveriam ser referenciadas e que deveriam ser anunciadas e publicitadas o trabalho que desenvolvem na televisão para se perceber que em Portugal há empresas a trabalhar a sério e a integrar a sério. Eu fui a determinadas empresas que até campos de cricket tinham para eles jogarem ao fim de semana. Portanto, são empresas que têm um poder económico elevado, são empresas com capital, muitas delas estrangeiras, não vou falar do nome das empresas, como é lógico, mas quer dizer que estas empresas, como têm capital e como têm uma estrutura montada com apoio jurídico e com recursos humanos adequados às necessidades dessa mesma empresa, o que eles fazem, e porque têm necessidades, picos de trabalho e períodos em que não têm necessidade desses mesmos trabalhadores, eles recrutam uma quantidade mínima de trabalhadores que são da própria empresa e nos picos recorrem a ETTs, empresas de trabalho temporário, e recorrem a prestadores de serviço. E o que é que o Estado veio a dizer? O que o Estado veio a dizer é que todas as empresas do Conselho de Ourique e do Conselho de Algesur, que estão no projeto do Mira, porque muito se falou em Odmira e agora vou dar o exemplo de Odmira, as empresas que necessitam de trabalhadores sazonais são obrigadas a fornecer alojamento a esses mesmos trabalhadores nas suas instalações. Isto porquê? Só, Carlos, 3 minutos. Isto porquê? Porque os perímetros urbanos não tinham capacidade de absorver e de ter casas disponíveis para esses mesmos trabalhadores. Aqui, qual é o grande problema dos falsos prestadores de serviços? É que os falsos prestadores de serviços fazem oferta de trabalho muito mais barato, mas como não querem colocar, não têm onde colocar os seus trabalhadores, não fazem parte da empresa, colocam os trabalhadores em determinadas casas fora das explorações e aí é muito difícil de intervir. Porquê? Porque são casas particulares, são casões particulares, são garagens particulares e nós não temos competências para entrar dentro de uma casa particular. E essas casas não pertencem à exploração agrícola. E é aqui que aparece a dificuldade de intervenção. Nós temos uma legislação excelente, não precisamos de mais legislação. O grande problema é que há esquemas que nós não conseguimos depois vencer, porque eles já estão muito bem montados e é difícil de fazer. O que é que nós na ACT fizemos na área agrícola? 2015, 2016 fizemos uma campanha de segurança e saúde no trabalho agrícola e florestal. 2015, 2016 uma campanha sobre prevenção de riscos profissionais na utilização de máquinas agrícolas. 2016, 2018 uma campanha sobre trabalhadores temporários. Uma campanha ibérica conjunta Portugal-Espanha sobre a prevenção de acidentes de trabalho. 2020 e 2021 entramos em campanhas europeias, não tão longas no tempo, mas mais pontuais. Campanhas de 2, 3 meses. Campanha europeia pelo trabalho declarado, campanha europeia de direitos para todas as estações. E este é o trabalho que tem sido desenvolvido. Aqui no Algarve, fazemos parte do grupo GIO, onde está a GNR, onde está a PSP, onde está o CEF, onde está a Autoridade Marítima, onde está a ASAI, e sempre que temos necessidade de intervenções conjuntas, fazemos-las conjuntamente e discutimos-las dentro desse grupo de trabalho. Para quê? Porque só em rede é que se consegue fazer alguma coisa. Deixo aqui um alerta e com isto termino. Os sistemas de certificação, na minha opinião, é o melhor caminho para trabalhar em rede e para que o consumidor force as empresas a vender o produto certificado, cumprindo as regras ambientais, as regras sociais e as regras da viabilidade económica. Há vários sistemas, o sistema Global Gap, FSC e PEFC. São sistemas de certificação florestal.
E para terminar, espero que todos os trabalhadores que trabalham num país que tem estas cores, vermelha, verde e amarela, sejam todos eles trabalhadores portugueses. Muito obrigado.